Hoje eu vou te ensinar como analisar o tema da redação da Fundação Carlos Chagas, porque muita gente tem essa dúvida. As pessoas falam, professora, eu não entendo o tema da Fundação Carlos Chagas porque parece que é um enigma. Muitas vezes o tema não está explícito, então nessa aula eu vou mostrar, inclusive com exemplos, como é que a gente consegue chegar até o tema da redação, porque acaba sendo quase um enigma ali na hora da prova. Primeiro, eu quero lembrar vocês que, independente da banca, se é a Fundação Carlos Chagas, se é a FGV, o mais importante é que a gente respeite os direitos humanos no nosso texto, que a gente não coloque em primeira pessoa, porque são coisas muito comuns. As pessoas tendem a achar que um texto dissertativo argumentativo é um texto de opinião, em que a pessoa vai lá expor a opinião. Por exemplo, se for, por exemplo, a um cargo aí da carreira policial, você não vai chegar lá falando de vagabundo, de bandido que tem que morrer, porque isso vai contra os direitos humanos. E as bancas, no geral, defendem os direitos humanos. Então, gente, redação para concurso público é estratégia. Não tem a ver com o que eu penso sobre aquele tema ou sobre o meu posicionamento individual, tá? A banca não quer o nosso posicionamento individual, ela quer um texto racional, crítico e científico, como eu sempre falo aqui no canal. Então, quando a gente for fazer uma redação para concurso, independente da carreira, se vai ser policial, se vai ser para educação, para saúde, independente da área que você vá atuar, é importante que você siga os direitos humanos, faça a defesa dos direitos humanos e não coloque primeira pessoa do singular, que é o eu. Muita gente acha que tem que pôr opinião, mas não. As bancas, no geral, elas querem textos racionais, críticos e científicos. Então, vamos para a Fundação Carlos Chagas. Inclusive, tem um edital aberto aí do TRF3, Tribunal Regional Federal, Terceira Região, que é Mato Grosso do Sul e São Paulo, que é por essa banca. Então, eu quero muito ajudar vocês a entender um pouco desse tema. Então, eu trouxe aqui um tema que caiu na prova da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Gente, dá uma olhadinha nesse comando de redação. Quando a gente olha, parece um pouco difícil, mas a gente vai quebrar esse tema, vai desmontar esse tema e você vai entender a essência do que a banca quer que você discuta, tá? Então, a gente tem ali as instruções em relação à prova discursiva, então tem lá a questão, né, do que quiser, se a prova estiver em branco, enfim, as observações da banca em relação à prova discursiva. E aí a gente tem o comando da redação, que é o seguinte: 1. Grande parte da população abdica das mais diversas ocupações para ver televisão, considerando legítima sua inatividade como espectador. Então, abdicar é deixar de. Então, grande parte da população deixa suas atividades, suas ocupações para ver televisão. E acha que essa inatividade, ou seja, ficar na televisão é algo normal, ser espectador é algo normal. Então, a gente já tem aí uma palavra-chave que é televisão. Então, o tema está envolvendo televisão. Televisão tem a ver com entretenimento. 2. Ver televisão hoje é um modo de se emocionar imediatamente numa sociedade que perdeu de vista o cuidado com sua própria sensibilidade em função da avalanche de imagens que invade o cotidiano. Então, qual é a palavra que se repete aqui? Televisão. Então, observa a repetição de palavra. Então, aqui no 2 a gente tem que a televisão é um processo ali que as pessoas se emocionam e que as pessoas perderam a sua sensibilidade porque elas estão em contato com tanta imagem na televisão, assim como nas redes sociais também, como TikTok, Instagram, YouTube, enfim, que elas não têm mais a própria sensibilidade. 3. É possível que pensar na própria vida seja equivalente ao desejo de devassar a vida alheia através dos programas televisivos. Professora do céu, que tema que é esse? Calma, gente, vamos quebrar esse tema aqui. Primeira coisa, quando você for ver o tema da sua redação, é veja a palavra que se repete. Só para dar um exemplo, um aluno meu esses dias me mandou uma redação. Ele tá fazendo um concurso público para FGV. E o tema da redação, a palavra que se repetia era alimentação. Então, essa palavra se repetia no comando de redação. Então, o tema envolvia alimentação. E ele fez um texto que falava sobre bem-estar, sobre dieta e sobre sistema único de saúde, que realmente tem a função de orientar, de trazer uma educação nutricional para as crianças, jovens, enfim, para a sociedade como um todo. Só que o texto dele estava voltado mais para o SUS do que para a alimentação. Então, o cerne, o coração do tema é aquilo que se repete. Então, a palavra que se repete aqui é televisão. Essa é a palavra que se repete. Então, verifique lá no comando da sua prova qual a palavra que se repete com uma certa frequência. Então, ela vai ser o coração da sua redação, tá? Então, a gente tem esses 3 elementos aqui, essas 3 afirmativas. E aí, a gente tem como fonte ali, baseado em Márcia Tiburi, disponível no site tal. Considerando o que se afirma acima,
Redige um texto dissertativo argumentativo justificando amplamente seu ponto de vista. Então aqui a gente já entra numa questão que eu adoro falar, porque eu preciso quebrar isso, porque, gente, o ensino de redação no Brasil, todo professor vai falar, defenda seu ponto de vista. Meu amor, eu não sei seu ponto de vista. Eu não sei quantas pessoas estão vendo esse vídeo, eu não sei de onde você é. Eu não sei o que você acredita, o que você pensa, qual é a sua opinião política, religiosa. Eu não sei. Como que eu vou chegar aqui? Olha a irresponsabilidade que seria chegar aqui e falar, coloca sua opinião. Faz sua opinião. A televisão é maravilhosa. Nossa, a televisão ajuda muita gente. A televisão ajuda as senhorinhas a não ficarem solitárias todo final da noite, porque elas têm a novela pra assistir. É minha opinião, só que a banca não quer isso. Por quê? No próprio texto motivador, ela tá direcionando que televisão é algo negativo. Tanto que ela fala, parte da população abdica das ocupações para ficar vendo televisão. Depois que ela fala, as pessoas estão perdendo a sensibilidade, porque é tanto ataque de imagem que a pessoa não tem a própria sensibilidade. Você percebe, então, que é muito perigoso eu chegar aqui e falar, defenda a sua opinião ou defenda seu ponto de vista? Então, mesmo que a banca escreva lá, defenda seus argumentos e pontos de vista, você não vai fazer isso. Você vai defender o que a banca quer que você defenda. E ela já direciona o posicionamento. O posicionamento aqui é, televisão é algo que não é tão positivo assim, que deforma as nossas emoções, que as pessoas desejam viver a televisão e não viver a própria vida, que as pessoas estão abdicando e virando apenas espectador da própria vida. Você percebe que há um posicionamento da banca aqui? Então, seu ponto de vista, meu amor, a banca não tá nem aí. Essa aqui é a verdade, tá? Por exemplo, quem vai fazer concurso pra carreira policial, você não vai chegar lá falando, os bandidos do vagabundo, o povo tem que morrer. Cara, a banca vai dar um direcionamento que não é esse. Ela quer que você faça defesa dos direitos humanos, porque você não faz redação para instituição. Aqui no caso, por exemplo, a redação foi para a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Não é para a Defensoria a redação, é para a banca que é a Fundação Carlos Chagas. Então vocês têm que começar a diferenciar o que é a instituição que abre o concurso e o que é a banca que vai ler sua redação. Quem vai ler é a banca, tá? Então, mesmo quem vai fazer carreira policial, a banca que vai ler seu texto. Não é a instituição polícia, percebe? Então, o direcionamento já está sendo dado aqui nos textos motivadores. Então, quando a gente pega esse tema, basicamente, se a gente fosse quebrar esse tema, a gente vê a recorrência da palavra televisão, a gente vê que há um aspecto crítico em relação à televisão. Qual seria a essência desse tema? Seria a alienação gerada pela televisão. Então, se a gente fosse, por exemplo, traduzir o que a banca está dizendo aqui, é isso, a alienação gerada pela televisão. Então, o que seu texto vai ter que ter? Uma discussão voltada para essa alienação. E aí a gente poderia discutir sobre o vício em televisão, quais são os impactos da televisão na sociedade brasileira, sempre pensando de maneira crítica, racional e científica. Agora tá simples, não tá? Gente, é isso, é simplesmente traduzir o que a banca quer ver. Então, quando a gente olha para esse tema, é a alienação gerada pela televisão, porque a palavra televisão, ela se repete. Se fosse, por exemplo, algumas perguntas, supondo que a banca colocou no comando da redação algumas perguntas, 3 perguntas, veja a palavra que se repete, e essa será a essência do tema, tá? Vamos então para um outro tema de redação, também dessa banca, e a gente tem lá um seguinte trecho. Leia atentamente o texto seguinte. O senso comum não nos comunicamos. Sem o senso comum, não nos comunicamos. Senso comum é o quê? As informações do dia a dia, aquilo que a maioria das pessoas pensa, sem criticidade, de maneira superficial. Ele marca a nossa linguagem, está nos nossos valores básicos, agrega-se aos nossos costumes, ou seja, essa sabedoria mais informal, essa coisa desse conhecimento mais genérico está em todos nós, os nossos valores básicos, está na sociedade, nos nossos costumes. Vai já interpretando cada frase aí do tema da redação. No entanto, se contarmos apenas com ele quem? O senso comum. Se a gente contar só com o senso comum, pouco ou nada criamos na vida, na arte e na política. Ou seja, para eu criar arte, para eu criar política, eu preciso ir além do senso comum, ou seja, além das informações mais gerais que estão ali orbitando pela sociedade. Ao momento da ousadia, do risco, da invenção, ou seja, o senso comum não está no lugar da ousadia. Como o próprio nome fala, senso comum está no lugar comum. Então, ao momento da ousadia, do risco, da invenção, que costumam contrariar o senso comum. O desejável, portanto, parece estar em alguma forma de equilíbrio em que não se perca o reconhecimento do senso comum
que nos une e da criação do novo e do surpreendente que nos desenvolve. Então, a gente tem um antagonismo aí, duas coisas diferentes, que é o senso comum, que está nos valores mais básicos da sociedade, e a gente tem a questão da ruptura e da inovação, que seria um conhecimento mais aprofundado, aquilo que vai além do senso comum. É isso que a banca está colocando. E aí ela coloca em negrito. Percebam aqui que o comando já tá um pouco diferente. O já conhecido é necessário. O que é o conhecido? O senso comum, porque ele está nos nossos valores básicos. Mas o novo é imprescindível, ou seja, o novo conhecimento, a ruptura, a inovação, ela é mais necessária que o senso comum. O senso comum já orbita na sociedade. O novo é aquilo que surge, que vai além, que rompe, que é inovador, que está para além do senso comum, que seria criticidade, seria cientificidade. 2. Com base nas ideias do texto acima, escreva uma dissertação, na qual deverá ser discutida a afirmação em negrito. 3. Sua dissertação deverá ter no mínimo 20, no máximo 30 linhas, considerando-se letra de tamanho irregular. Lembrando que essa proposta de redação estava na prova da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então aqui, a grande discussão que a banca está fazendo é sobre a questão da superação do senso comum. É isso que ela está questionando. A importância do novo. O que é o novo? É a superação do senso comum. O senso comum são as ideias genéricas, valores sociais, aquilo que há de mais básico está em todas as camadas. Superar o senso comum é ir além disso, é aprofundar nas ideias, é trazer criticidade, trazer inovação, ruptura, ciência, produção de conhecimento. Por isso que fala a palavra ousadia. Então, qual é a repetição de palavras dentro desse tema? A questão do senso comum. Então, o que você precisa fazer é discutir essa questão da formação do senso comum e da importância da superação do senso comum, a importância de aprofundar nas ideias, de trazer pesquisa, de aprofundar conhecimento. Então, no fundo, o que a banca está trazendo para você aqui é uma discussão sobre a importância de superar o senso comum. E aí você vai desenvolver ideias que vão discutir a importância da pesquisa, dos conhecimentos, dos avanços sociais. Então, vocês percebam que é tudo uma questão de interpretação do tema. Se você lê só a parte em negrito, que é o já conhecido é necessário, mas o novo é imprescindível, você não entende nada. Então, o que é importante? Quando você olha para essa proposta de redação, você vai desestruturando ela. Pega cada linha e vai digerindo, vai saboreando, vai degustando cada linha, para que você consiga entender a essência daquela banca. Porque quando você olha assim no seco, sem fazer nenhum tipo de interpretação, parece muito difícil, mas não é. A grande questão é, como eu já falei, primeiro, veja as palavras que se repetem, porque ela vai ser a essência aí do seu texto, e vá interpretando cada frase dessa proposta de redação. Pra gente finalizar, vou trazer aqui uma proposta de redação da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente vai também entender e desmontar essa proposta de redação. Então a gente vê as instruções gerais, que são relacionadas a como produzir esse texto, e a gente tem dentro desse retângulo. A chave da teoria do filósofo norte-americano John Rawls repousa sobre o princípio da diferença. De acordo com este princípio, todos os valores sociais, liberdades, oportunidades, renda e as bases sociais da autoestima devem ser distribuídos igualitariamente. Em outros termos, as distribuições desiguais só são aceitas se trazem vantagens para todos. Todos, caso contrário, constituem injustiças. Até o presente momento, até eu parar nesse ponto final aqui. Qual foi a palavra que se repetiu? Qual que é a substância que se repete aqui, que é recorrente? Diferença, desigualdade. Então, o tema está puxando para onde? Desigualdade e diferença, que é a base do pensamento desse autor. Então, ele está dizendo que a gente tem valores sociais que devem ser distribuídos igualitariamente, ou seja, todos são iguais perante a lei conforme a Constituição. Então, é importante que esses valores como liberdades, oportunidades, rendas e bases sociais sejam distribuídos igualitariamente. Então, a banca está direcionando para a questão da desigualdade. Em outros termos, as distribuições desiguais só são aceitas se trazem vantagens para todos. Caso contrário, constituem injustiças. Tá vendo aqui, gente? A banca já tá dando o posicionamento dela. Ela tá dizendo que desigualdade é uma injustiça. Gente, tem que pegar o subterrâneo do texto. Vocês estão entendendo? Então, pode ser que para você o mundo tenha que consistir na meritocracia e que as pessoas têm que lutar cada uma pelo seu, cada um se vira, cada um por si, Deus por todos. Pode ser que essa seja a sua visão de mundo. Pode ser que essa seja a sua opinião, mas não é algo que a banca quer ver, porque a banca já tá dando, sabe, todas as brechas possíveis aqui de que a desigualdade é algo negativo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua opinião, guardar no seu bolsinho
E vai fazer um texto falando que a desigualdade é algo negativo. Aí você pode utilizar, por exemplo, a Constituição Federal como repertório, falando que todos são iguais perante a lei, logo, nenhum ser humano deve ser tratado de maneira diferente, todos devem ter acesso aos mesmos direitos, enfim. Aí os repertórios você vai fazer seleção. Tem vídeos no canal que eu falo de vários repertórios para usar em vários temas, tá? Então, a banca já está dando a posição que ela quer ver, ela não quer ver a sua opinião. Professora, mas o meu argumento é tão bom, sabe? A minha argumentação é top, não importa. A gente vai argumentar de acordo com o que a banca quer ler, ponto, tá? Vou continuar lendo, senão vou ficar empolgada aqui. As desigualdades de remuneração, salariais, por exemplo, seriam justas caso refletissem o rendimento efetivo do trabalhador e ou maior responsabilidade, desde que essas desigualdades contribuíssem para estimular o progresso e a esperança de todos. Ou seja, essa desigualdade salarial seria real, seria boa, efetiva, se ela refletisse produtividade. Não é o caso da nossa sociedade. Muitas vezes uma pessoa que vai ganhar mais, ela não vai produzir tanto. Às vezes uma pessoa produz muito e ganha nada. Então essa questão de produtividade e remuneração não é algo real na sociedade. Então você tá vendo que a banca já deu direcionamento. A bola tá no seu peito, rei rainha. Agora você mete pro gol. E aí a gente vê, considerando que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo argumentativo e justifique seu ponto de vista. Não, você não vai justificar seu ponto de vista. Você vai falar exatamente o que a banca quer ouvir. Então, qual que é a discussão que você vai fazer? A importância de superar a desigualdade social. E essa desigualdade se manifesta em muitas áreas, como foi falado aqui. Pode ser na educação, pode ser na área econômica, pode ser na área social, pode ser na área acadêmica. Então, tem que fazer um texto ali que reflita, que discuta sobre a desigualdade. Então, é esse direcionamento que você vai dar para o seu texto. Então, se a gente fosse verificar quais são as palavras recorrentes do texto, é desigualdade. Ó, a gente vê ali, princípio da diferença, distribuídos igualitariamente, distribuições desiguais, desigualdades, desigualdades. Então, o cerne, o coração, o que pulsa nesse tema de redação é a questão da desigualdade, tá? Então, para a gente poder desmontar, para a gente destravar o tema da FCC, veja as palavras que são recorrentes e faça a interpretação, verificando qual é o posicionamento da banca. Ela já deixa claro aqui. Eu falei com meus alunos do Enem, por exemplo, a gente tem um desafio dentro do meu curso pro Enem. E o tema que eu coloquei lá foi a questão dos riscos e as consequências dos jogos de azar. E nos textos motivadores, a maneira como eu selecionei o texto motivador já dá a entender que a banca é contrária. Então o meu aluno, ele pode jogar o jogo de azar, ele pode jogar o tigrinho, ele pode jogar o que ele quiser. Agora, na redação, ele não vai defender que o joguinho é bom, que ele ganhou dinheiro. Ele vai fazer algo contrário aos jogos de azar, porque a própria banca já define o posicionamento dela nos textos motivadores. Então verifique, pode parecer aqui a proposta de redação muito escorregadia, né? Muito ardilosa, uma coisa que não é tão simples, tão organizada, mas quando a gente desmonta e a gente vê o que é recorrente, a gente vê o posicionamento da banca, tudo fica muito simples. Tá? Então é tudo sobre você conseguir interpretar o tema. Se você não interpretar o tema, você não consegue bater uma redação que seja uma nota aí muito boa, não vai conseguir aprovação, tá? Então tudo é uma questão de você desmontar esse tema. E se você quer ser meu aluno para aprender isso de maneira mais profunda, clica aqui, tem os links dos meus cursos, verifique o curso que tem da FCC aí disponível com vagas abertas e vai ser um prazer e uma honra te receber para te ajudar aí a garantir a sua aprovação, porque o serviço público muda a nossa vida. Eu sou servidora pública há 7 anos e o serviço público mudou minha vida. Eu quero muito que você também seja servidor público, então venha para um dos cursos que vai ser uma honra te receber lá.